Mas se a pessoa não tem a capacidade de pagamento, também não adianta ter a condenação gigantesca, porque senão, pega qualquer um de nós aqui, se nós formos condenados a pagar R$1 milhão, a gente não vai pagar nem 1.000, a gente vai parar de ter patrimônio no nosso nome, não é natural? Então, se você passar um pouquinho da razoabilidade, você incentiva uma outra conduta, uma conduta fraudulenta. Aí não tem jeito, porque se te coloca numa situação insustentável, que você não tem mais nada a perder, você fala, agora, R$1 milhão, vou passar o resto da minha vida e não vou pagar a indenização, eu não vou constituir patrimônio. Aí você já vai preferir estar do outro lado da linha. Mas né? Para a justiça, a pessoa já tirou o carro do nome dela, quer deixar agiu de uma vez. Mas aí você tem as formas jurídicas para poder demonstrar que isso aí ela estava simplesmente tentando dar um jeito de fugir daquela obrigação. Isso tudo pode ser anulado, esses negócios jurídicos eles podem ser anulados. Depende também da qualidade do advogado, né? Às vezes a pessoa pensa que advogado, tem um monte de gente que, isso aí até eu fazia. Não, advogado é igual médico. Se você escolher o advogado, esse aqui me cobrou 1/3 da tabela mínima de honorários da OAB e me deixa parcelar em 6 vezes. Aquele ali está pedindo o olho da cara. Vamos ver quanto é que... se vocês botarem no papel aí, quanto está custando a faculdade de vocês? 1.000. Já passou de 1.000. 1.000 só da mensalidade. Vocês ficam aqui, quantos... São 5 anos... 24, 48... 60... custa 60 mil sem correção e sem aumento, já foi 60 mil só de mensalidade. Gasolina, livro, as peças do carro, a alimentação, beleza? Vamos chegar perto dos 100 mil aí para pagar a faculdade. Se forma, se você não fizer cursinho para fazer a OAB, faz só a OAB. Você paga a anuidade da OAB. Você faz uma pós-graduação, já coloca aí mais uns entre 5 a 10 mil. Você já está no 110. Faz um mestrado, pode colocar mais 30. 140, faz um doutorado. O cara teve uma despesa doida, ele vai cobrar R$500 para fazer a sua ação, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Tá faltando em algum lugar, porque você está investindo na sua formação, você tem um custo, a não ser que você queira fazer por caridade, você tá, né? Então, qual é o médico que você escolhe para te atender? Você chega no corredor e sai o cara... todo de branco, consultório bonito, cheio de diploma na parede, no lado, e o que sai do outro lado lá com o avental limpando sangue aqui assim, tem uma mancha de gordura do sanduíche, aí tem uma cadeirinha com a mesinha, senta aí, o que é que você tem? Advogado é a mesma coisa. Aí depois a pessoa também reclama, porque não... mas eu perdi, a culpa foi do juiz. Aí quando você vai olhar, petição desde o 1º grau, você já tem petição que você olha e fala, perdeu. Tô falando sério. Você olha e fica, esse cara tá lascado. Tá mesmo. Não tem... Semana passada eu pedi para um ex-estagiário meu fazer uma audiência para um amigo de coisa de família. A mulher estava com advogado, ela já estava com com alimentos provisórios de 2 salários mínimos. O juiz pegou a inicial, concedeu os 2 salários mínimos. Sabe quanto que saiu no final das contas? R$300 de alimentos. E aí eu falei com esse meu ex-estagiário, e aí eu falei, Eric, tranquilo, não deu trabalho nenhum, outro advogado não abriu a boca. Não sabia nem o que falar. Então, a peça mal redigida. O juiz tentou conversar, o advogado mal falava, tudo que eu falei, valeu. Ficou valendo. Tá, então... O advogado é que faz o estrago, essa que é a verdade. Oi. Quando o pedido é genérico, a sentença ser fora da seria. Seria o quê? Ilíquida é isso. O juiz ele condena, com valor a ser arbitrado ou a ser apurado no processo de liquidação. Tem um procedimento próprio chamado liquidação de sentença. Está no artigo 475A até o 475A, B, C, D, E, acho que é H, tá? Que a gente vai estudar depois da primeira prova. Você terminou o processo, aí você vai fazer uma petiçãozinha dizendo, eu ganhei, agora vamos individualizar isso aqui. Se for por cálculo, traz uma tabelinha de cálculo, apresenta os documentos.
a outra parte pode impugnar, só que você não vai mais discutir quem tem razão, você só vai discutir o quanto. No final, o juiz dá uma decisão dizendo, é tanto. Esse tanto complementa a decisão. Para ficar mais claro para vocês, olha só. Vocês vão estudar também na segunda parte da matéria, mas vocês vão estudar bastante no semestre que vem isso aqui. Para você ter um processo de execução, toda execução, ela tem que ser fundada num título executivo. Tá? Toda execução tem que ser fundada num título executivo. Só existem dois tipos de título executivo. Aquele que a lei diz que tem natureza executiva, a gente chama de título executivo extrajudicial, e aquele que o juiz diz que tem natureza executiva, que é chamado de título executivo judicial, tá? Pega aí, por exemplo, um cheque. Cheque, me paga um cheque, eu deposito, ele volta. Pego o cheque, deposito de novo, ele volta de novo. 2 vezes, eu posso de novo depositar? Depois que ele volta 2 vezes? Não posso. O que eu posso fazer? Ir em juízo, não é? Protestar, eu só vou criar um impedimento lá, um bloqueio pro nome dele, mas para ter o dinheiro, eu tenho que ir em juízo. Dizer, juiz, eu quero esse valor aqui. Mas eu não preciso ir discutir com o juiz se o cara me deve ou não me deve. Por quê? Porque a lei diz que se eu tenho um cheque, esse cheque é, por natureza, executivo. É um título executivo. Se vocês olharem lá o artigo 584 do CPC, diz lá, são títulos executivos extrajudiciais. E tem um rol de títulos executivos. Um contrato de honorários, um contrato subscrito por 2 testemunhas, cheque, nota promissória, tudo isso, desde que não prescrito, você pode ir direto para o processo de execução, tá? Os títulos judiciais a gente vai estudar também com calma, mas pelo nome vocês já percebem que são sentenças, né? Pode ser a sentença penal, pode ser a sentença civil, pode ser a sentença estrangeira, pode ser a sentença arbitral, uma sentença homologatória. Agora, independentemente do tipo do título, todo título executivo, para ser exequível, ele tem que atender a um requisito. Ele tem que ter uma obrigação nele que seja certa, líquida e exigível. Isso aqui, 50% da primeira prova de vocês semestre que vem, do processo de execução, está aqui, tá? Todo título executivo, judicial ou extrajudicial, ele tem que ter uma obrigação certa, líquida e exigível, ok? Cheque. O cheque tem uma obrigação certa? Nem é você que escreve, já está escrito nele. Pague. Pague por este cheque a quantia D, não está escrito? O pague já diz qual é o objeto. Qual é o objeto? Dinheiro. A obrigação é certa, não é? Dinheiro. Ela é líquida? O cheque, você escreve o valor. Já está líquido, não está? E ele é exigível? É exigível porque a lei diz que é, desde que não esteja prescrito. O cheque que prescreve perde a exigibilidade. Ele continua certo e líquido. Pelo que eu disse para vocês, eu posso executá-lo? Não posso executá-lo. Aí eu tenho que ir para o processo de conhecimento ou para uma ação monitória, que é um procedimento diferenciado. Tá? Mas enquanto ele não prescreveu, eu vou direto para a execução. Sabe como é que é a execução? Uma petição de 1 página para esse caso aqui. Senhor juiz, fulano de tal emitiu o cheque abaixo. Já foi depositado, voltou 2 vezes, não consegui cobrá-lo pessoalmente. Ante o exposto requer, seja citado o réu para pagamento e tal. O juiz vai determinar o réu, pague em tantos dias, ou indique bens para garantir o juízo, e aí vem possibilidade de penhora de dinheiro na conta, para você já ir buscar o pagamento do cheque. Agora, uma sentença, vamos pensar aqui. Sentença é exigível? Não tem nem o que falar, né? Sentença é exigível mesmo, a sentença não perde exigibilidade pelo tempo. Ela só perde exigibilidade se ela, de repente, for rescindida ou vier uma falta de requisito de exigibilidade, que eu só conheço umas 2. Agora, para que eu possa executar uma sentença, além de exigível, ela tem que ser certa e líquida. Perceberam por que o pedido tem que ser certo e determinado? Porque se eu fizer um pedido genérico, eu não vou poder executar a sentença. Vai faltar liquidez. Aí eu vou ter que passar pelo procedimento da liquidação de sentença para daí executar, tá?